É. Ah, não é. Não é? Por quê? Ah, não é. Não é. Não é. Bom, Juca, quem... Sim. Opa. Não sei se era favorito, mas em campo foi o Corinthians. 3-1, gol do Memphis. Favorito não era. O Dorival falando que tá tudo bem. O Favorito Fabio não Soldado. era diante do fato de que havia uma escrita de 7 jogos que não ganhava do São Paulo, incluindo jogos em Itaquera, né? Tinha aquela história que o São Paulo não ganhava do Corinthians em Itaquera. Ganhou no ano passado e aí havia um bom período em que o Corinthians não ganhava do São Paulo em Itaquera. Perdeu ou empatava. Há que fazer esse registro que, contra as maledicências desta imprensa anticorintiana, o Corinthians tinha uniforme para jogar. Branco, bonito, até que Branco, enfim, jogou bonito, com com uniforme de o verdade. patrocinador certo. Não pegou emprestado, não, para jogar? Parece que 2 ou 3 camisas foram de sócios De sócios que tinham em casa e deram para o time jogar. Um primeiro tempo muito ruim do São Paulo. Conversamos, né, sobre o primeiro tempo. Sim, muito ruim, né? Era uma... O Walter Casagrande Júnior usou o adjetivo correto antes do majestoso. Ele disse que é o majestoso mais michuruca que ele presenciava na vida dele. E o primeiro tempo esteve à altura desse michuruquismo. Embora o São Paulo tenha sido abaixo da crítica, não apenas pelo futebol que não jogou, como pela atitude. Parecia um time tímido, amedrontado, coisa que o Crespo conseguiu mudar no intervalo. Não sei se com um discurso muito forte ou com a entrada do Tapia no lugar do Patrick. E aí o São Paulo foi melhor. Quanto ao pênalti que o Arnaldo vai reclamar, eu vou voltar a dizer, proponho uma regra em que só seja pênalti se há perigo de gol. Porque houve a falta. É indiscutível que houve a falta idiota do Ferreirinha no Bidon. Agora, num lance que não tinha o menor perigo de gol. O menor. Eu acho até que o Ferreirinha não percebeu que estava dentro da área. Se é no meio de campo, ninguém discute a falta e tal. Se é dentro da área, é falta também. Agora, é aquilo que o Tostão sempre diz, a coisa do Zé Regrinha. Ah, então, resolve uma Copa do Mundo com um pênalti como esse. E aí? Pobre futebol, né? E quando o São Paulo parecia até que poderia virar, surge, né, o cruzamento da esquerda, o Pablo Maia dá uma cabeçada que beira o ridículo e a bola cai no pé do cara que tem talento, é indiscutível que tem talento, né? E ele dá um drible, dá uma caneta no Sabino e faz o gol. Acabou o jogo ali. O terceiro gol é consequência. Não foi jogo para 3-1, mas é um placar, você sabe, que diz muito pro corintiano, né? O corintiano mais velho, né? Porque tem um 3-1 em 57 que decidiu o campeonato, o jogo das garrafadas do Pacaembu, que dói até hoje para os corintianos mais velhos. Então eu gosto muito quando o Corinthians ganha. 57 campeão foi o São Paulo. Foi o São Paulo, ganhou do Corinthians de 3-1 Aquele no brilhante Pacaembu. time com Pó de Sorge e Mauro. Dino Sani, Vitor e Riberto. Maurinho, Amauri, Gino, Vizinho e Canhoteiro. Exatamente. Aí, que time, hein? O 3-1. Ganhou do Corinthians de São 3-1. Paulo em casa sofreu. O lance do Sofreu pênalti, uma lágrima. Eu vi você falando, mas assim, pra mim o mais... A gente viu agora a câmera aberta. O Daronco tava a 3 metros. Ele Não deu. viu claramente, Isso, não pois deu é. nada. Aí o Então, VAR tinha isso que pra se mim é meter uma também. coisa assim... Não ia dar, né? Na câmera lenta, do jeito que foi lá, foi ombro nas costas do Ferreirinha, o Bidon foi até esperto, porque acho que ele percebeu, foi fazer um lance meio que de basquete, aqui ninguém passa, aí o Ferreirinha deu nas costas dele. Agora o Daronco tava a 2 metros, deu gente. pênalti. Então assim, isso pra mim é um negócio que não dá pra entender. Isso. Daqui a pouco eu vou colocar o Mauro para falar sobre pênalti. Ele tem uma tese sobre esses pênaltis que o cara agora para e toma uma pancada, desaba e é pênalti, mas tudo bem. Foi pênalti, enfim. Só um parênteses, né? Se esse aí foi pênalti, aquele lá quase aleijou o Pois é, Oscar, mas Oscar então- com o Daronco. Então, mas Apitando foi o quê? e o Maurício? Pois é, vamos falando. Mauro não, Arnaldo, daqui a pouco eu vou pôr o Mauro na conversa. Do outro lado, primeiro sobre o Memphis, o Crespo falou bem, né? Jogador de hierarquia. Lá pegou a bola, gol, vai lá e faz o gol. Que é mais ou menos o que o São Paulo não tem nenhum, nem no banco, em lugar nenhum. Luciano, O São Paulo né? não tem nenhum jogador dessa categoria para resolver algum jogo. E aí, é aquilo que a gente falou, né? De um lado tá o Crespo falando verdades, do outro lado tá lá o Rui Costa no dia anterior falando loucuras, como o São Paulo é referência e tudo mais.
Bom, vamos começar pelos jogadores, né? Não dá para comparar o Luciano com o Memphis, né? Embora o Memphis tenha as suas peculiaridades, tecnicamente ele é muito superior ao Luciano, não tem nem comparação. Eu acho assim, Tironi, falando do São Paulo e Corinthians, dos 3-1, né, que o Juca falou, desses 3-1, que ele lembrou de um 3-1, eu lembro de outro 3-1 que eu acho que marca a temporada do São Paulo. A temporada do São Paulo começou com 3-1 diante do Corinthians no Paulista. Quando o São Paulo ganhou jogando bem, o Corinthians não perdia milênios desde a arrancada do Brasileiro do ano passado, o São Paulo ganhou por 3-1 com Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Assim começou esse ano do São Paulo. E o ano do São Paulo acabou ontem, com 3-1 contra o Corinthians na casa do Corinthians, sem ninguém. Só o Luciano, desses aí que eu te falei, e com outro treinador e com jogadores, assim, a conta-gotas, né? O Crespo foi... A entrevista do Crespo, como vocês disseram, ela é muito... mais uma cristalina, né? Ele trabalhou com 13 jogadores durante a data FIFA, 13, tirou mais 4 do Sub-20 e ficou esperando no aeroporto a chegada dos caras do avião para juntar o banco de reservas, os caras da data FIFA, inclusive o Tapia, que é bom jogador, para formar o time, né? O São Paulo é um fim de feira completo. Eu acho que a questão das penalidades ou penalidade, que a gente discute toda a rodada, teve uma penalidade indiscutível nesse campeonato, né? O São Paulo sofreu essa penalidade no Morumbi, né, do Ramon Abate Abel, no jogo do Palmeiras. E depois desse jogo, curiosamente, ele teve seis penalidades contra, 6. E aí, só que não adianta ficar o reflexo, ou talvez a explicação para a penalidade no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Bragantino, no jogo contra o Flamengo, 2 contra o Mirassol e contra o Grêmio, seja a fragilidade institucional do São Paulo. O São Paulo como instituição ruiu. O São Paulo é o café com leite do campeonato. Isso vai transbordando para o campo, né? Então, além dos problemas médicos e clínicos, o São Paulo é uma instituição sem credibilidade. E é um time qualquer, né? O São Paulo vegeta no campeonato. Eu sugiro, sinceramente, que nessas últimas 4 rodadas o São Paulo pare para balanço, saiam todo mundo, vai para férias, cada um vai para um canto, e se promova a reformulação do departamento de futebol para que em 2026 o São Paulo permaneça na primeira divisão do Paulista e do Brasileiro. Porque com esse time aí vai correr risco sempre de cair por conta da ausência de jogadores saudáveis, como diz Hernan Crespo, né? E com uma direção dessa inócua que perde energia entre ela, em vez de brigar pelo clube, como faz a diretoria do Palmeiras todo dia, a diretoria do Flamengo todo dia, a diretoria do Corinthians nem tanto, mas a diretoria do Flamengo e do Palmeiras, eles fazem isso todos os dias. O São Paulo precisa de um choque. E acho que essa é a conclusão diante de uma das piores temporadas, né? E com o simbolismo do time não jogar em casa, né? Agora está tentando jogar a última partida como mandante contra o Inter no Morumbi, depois de 4 shows destruírem o gramado do Morumbi. Sugiro também que, além das férias, nessa última partida contra o Inter, com o Sub-20 em campo, a diretoria coloca simbolicamente ingresso a R$10 e quem nunca pôde ir ao Morumbi possa ver o São Paulo dos meninos encerrando a temporada. É um pouco isso, por incrível que pareça, talvez o buraco institucional do Corinthians seja maior, mas o time do Corinthians é mais forte, é mais organizado e a sua torcida não larga, e ele joga em casa. Então isso tudo faz diferença na hora H, inclusive na marcação de um pênalti de VAR. Mauro César Pereira, olha, falando do jogo, o jogo foi duríssimo, hein? No primeiro tempo foi bem ruim, no segundo tempo até melhorou. Mas e aí, todos os detalhes, o que você achou? Achei tudo normal, inclusive a marcação de um pênalti à brasileira. Se você vê na velocidade normal, o Bidoni ele projeta já as costas para tomar já o tranco. O jogador força o acidente, digamos assim, né? No câmera lenta é outra perspectiva. Eu acho que o Daronco acertou, depois errou. Mas o Corinthians foi melhor, é um time melhor, de fato. Gente, um clube está tentando, com todos os problemas que tem o São Paulo está tentando arrumar a casa. O Corinthians gasta como se não houvesse amanhã. Tem um time melhor. Os jogadores que fizeram os gols, o São Paulo não pode contratar, nem o Corinthians, mas o Corinthians contrata.
Por isso que se fala tanto da preocupação do Corinthians com a perspectiva de um fair play financeiro no Brasil. Que não poderia ter jogadores, porque vai ter uma série de problemas. A diferença é muito grande de investimento, a maneira que. Porque esse tipo de São Paulo é um time barato. São Paulo fez investimento de jogadores que não jogam, né? Tem isso também. Os caros do São Paulo não jogam. Mas o Corinthians ele gasta mais, investe mais, mesmo sem ter um time mais caro, jogadores melhores que decidiram a partida. Simples assim. Há uma diferença evidente. Agora, eu acho também que a gente não pode aqui só olhar para o São Paulo, como assim, tirando Oscar, o Lucas, jogadores caros que não jogam, São Paulo tem uma postura, pelo menos, que está tentando ir para algum lugar. Eu acho que qualquer análise de confronto entre os dois não pode ser ignorado. Senão fica parecendo que o Corinthians é um modelo. Porque tem um time melhor, tem jogadores melhores e vencer um clássico. Né? Quando, na verdade, o Corinthians não é referência para nada. O Corinthians, hoje em dia, é o pior exemplo a ser seguido. Que, aliás, o Santos, por exemplo, segue. Vejamos também se essa coisa do fair play financeiro vai ser levada adiante. Né? Danilo, bom ponto esse, né? Claro, o Corinthians venceu, tem um time melhor. Agora está brigando até por uma vaga na Libertadores. Isso pode dar até moral para a Copa do Brasil. Mas e aí? Eu concordo integralmente com o que disse o Mauro agora. O Corinthians tem um time melhor porque gasta o que não deveria gastar, o que não poderia gastar. Fez contratações que, em teoria, não poderia. E aí a gente volta na hora de falar sobre o São Paulo tentando arrumar a casa. Dá para a gente pontuar aqui que um time que está tentando arrumar a casa não deveria ter lá atrás Lucas e Oscar. Ok, podemos ponderar isso. Mas para mim o principal é a mesma coisa de sempre. É como a diretoria perde a oportunidade de se comunicar melhor com sua torcida e explicar que seria 1, 2, 3 anos de reformulação e numa transparência para mostrar. Porque aí a nossa perspectiva de avaliação seria outra. É claro que o São Paulino estaria triste de ter perdido para o Corinthians. É claro que o torcedor do São Paulo ia estar triste de estar na 8ª, 9ª, 10ª colocação. Mas ele ia compreender melhor. E do jeito que a gente fica vendo aqui, a gente às vezes tira isso da reta justamente porque o São Paulo não deixa isso claro. E aí, óbvio, essa decisão de perder o estádio nas últimas 4 rodadas também é uma decisão que poderia ser, na tentativa, melhor compreendida, caso você deixasse claro, olha, a gente vai perder aqui, eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai ficar no G8, no G10, sei lá o que vai ficar, mas eu vou ganhar X milhões com esses shows, eu vou poder diminuir não sei quanto % da minha dívida, eu vou diminuir... Transparência. Vocês, os São Paulinos poderiam não concordar, mas eles pelo menos iam entender por que aquilo está acontecendo. Isso não passa hoje, então a gente fica nessa. Agora, o Corinthians, beleza, o Corinthians ganhou do São Paulo, 3-1, o Memphis lá, e aqui, assim, eu não quero tirar a felicidade, tem um lance em câmera lenta maravilhoso que o Corinthians Mil Grau 77, não lembro o nome do perfil, colocou com a música Just the Two of Us, bem lenta, aquele drible, passando embaixo das pernas do Sabino, maravilhoso o lance, a torcida atrás comemorando, quinta-feira feliz e tal, mas tá bom, o que vai acontecer agora? O que vai ser do Corinthians? Qual é o futuro do Corinthians? Então, o Corinthians vai viver dessas felicidades momentâneas e a gente não sabe o que vai acontecer, porque cada vez que sai uma notícia é pior que a outra, do bastidor. E aí ontem o Fabinho Soldado tentou surfar a onda, falar que vocês não sabem o que é blindar esse vestiário e tal. Então, eu não sei, eu fico olhando e o corintiano, é incrível o que faz a torcida do Corinthians. É um negócio maravilhoso. Se você perguntar, se você fizesse ontem uma pesquisa lá em Itaquera, 45 mil pessoas, com essa campanha que o Corinthians está fazendo, num dia feio em São Paulo, com chuva e tudo, se você fizer uma pesquisa, o que você prefere? Ver o Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, que é uma possibilidade remota, mas né? Porque mata-mata. Ou o Augusto Melo, o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves, presos. Te garanto que da maioria prefere ver os presos. Ah, é? Eu também acho. Eu não sei, hein? Não. 90% tetracampeonato e 10%. Converse com os corintianos. Mesmo? É que você conversa com uma bolha corintiana sofisticada. A massa corintiana, aquela que vai lá debaixo de sol e chuva, que vai para Itaquera, essa aí quer ver o time em campo, o time campeão, seja o que for. Uma vez que eu conversei com 2 amigos meus corintianos, falei, vocês precisam... Aí ele fez assim, troféu DRE para você. É isso que ele não quer saber. Então, negócio de administração. Mas só um detalhe. Vocês estão colocando o São Paulo como o clube grande no caminho certo. Eu já não tenho essa convicção.
E eu não sei o que será o ano que vem, cara. Porque eu não sei se no último ano dessa gestão, né, Júlio Casares que esfarela, se o São Paulo vai continuar controlando ou tentando controlar os seus gastos. Eu tenho as minhas dúvidas. Você sabe como é que é Cartola em último ano, né? É verdade. Sabe como é que é, né? Se até o Landim fez isso no Flamengo, eu não sei. Se o São Paulo, sinceramente, não sei. Acho muito nebulosa essa transição política do São Paulo. E eu não garantiria que o São Paulo vai continuar tentando calçar sandálias da humildade com jogadores veteranos, sem contratar jogadores saudáveis, como quer o seu técnico, para 2026, no último ano de gestão. Eu não colocaria minhas mãos no fogo. Realmente complica, hein? Se o Mauro falou, pelo menos... Só acho importante, assim... Fala, Mauro. Da minha parte, pelo menos, eu não acho que o São Paulo é um clube no caminho certo. Eu acho que ele faz um caminho que busca alguma coisa, sinaliza alguma coisa. O Corinthians não busca nada. Acho que a palavra do São Paulo é estancar, né, Mauro? Lá. Acho que o São Paulo está tentando estancar. Não sei se está melhorando, mas estancando tá. Exatamente. Tanto que a dívida do São Paulo deu uma estacionada. A do Corinthians é aquela coisa, continua a mesma coisa. Né? E se o São Paulo fizer isso no último ano da gestão do Casares, vai aumentar o buraco e vai continuar sendo coadjuvante. Não, como Mauro, hoje é coadjuvante. Não, o Corinthians Mauro. é coadjuvante. O protagonista é o Palmeiras, do futebol de São Paulo. Os outros dois são... mas o Corinthians eliminou da Copa do Brasil. É coadjuvante. Os grandes títulos que ele disputa é o Palmeiras. Então, se quiser fazer loucura, vai continuar. Pode ganhar uma Copa do Brasil como ganhou há 2 anos? Pode, mas na maior parte do tempo vai ser coadjuvante. Não existe outro caminho. Não tem outro jeito. Ou você organiza a casa, você vai ser coadjuvante, vai viver do passado. Simples assim. Ou de alguns brilharecos. Como ganhar um título paulista ali, um mata-mata, mas na hora mesmo ali, quem tem? Qual o time que compete em todas as frentes? É o Palmeiras. Então, estou falando dos paulistas especificamente. Então, é a velha história. São Paulo, você quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? O Casares tem que fazer a escolha no ano que vem. Né? Perfeito. Enfim. E aí tem sempre o vira-SAF, assim. Olha, a gente virou SAF hoje, agora a gente vai ficar rico e vamos ganhar todo mundo aqui. O que você ia falar, Juca? Não, Aliás, só um parênteses, rapidinho. Feriadão, Trajano, E batemos a audiência brutal. audiência brutal. Sabe por quê? demorou, né? Não, já tá faz bastante tempo. O pessoal que não viajou, né? O pessoal que está na praia, vendo a gente. O pessoal que está na Barra do Saí lá, O pessoal tomando da um Barra do Saí, cafezinho. um abraço, Barra do Saí. Barraca Tô chegando, Barra do Saí. Barraca da Elô. Barraca da Elô lá assistindo. Mas diga, Juca. Não, é que o